Pois é, já divulgamos aqui dentro da nossa programação, também está no Facebook, o acontecido no final de semana, né? Parte de uma árvore já com muitos anos de vida acabou caindo na Praça da Bandeira aqui em Nova Prata, né? E aí eu vi a retirada por parte da Prefeitura Municipal, enfim, desta árvore que acabou caindo aí na Praça na Praça da Bandeira. Mas nós estamos em contato com o João Augusto Bagatini, que é o responsável por esse setor aqui em Nova Prata, que vai conversar com os ouvintes da Ativa FM. Bagatini, bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo certo dentro do possível. Dentro do possível. Agora, era uma coisa já prevista isso, não é verdade? Eu não diria que naquele galho. Ah, não naquele galho. Não, aquele galho, apesar da inclinação da árvore Sim. na base dela, né? Sim. E o prolongamento do galho que ele possuía, ele era um galho suficientemente lenhoso para se sustentar. Uhum. É algo assim que não há uma explicação mecânica de pronto, né? Você precisaria periciar a árvore melhor ali, observar o resto da árvore, até os troncos que foram retirados, ver o que havia neles. Uhum. Mas como foi retirado tudo assim, né, em ritmo de emergência, eu fui chamado já durante os trabalhos, né? Uhum. Vimos ver muitas coisas ali ainda. Ah, certo. Porque eu te perguntei isso, porque na realidade nós já tínhamos conversado aqui, algum tempo atrás, a respeito de um estudo que foi feito sobre essas árvores, não é verdade? Isso. E, inclusive, foi falado numa questão de amarração que não saiu por falta de recursos financeiros. Exato. O estudo foi feito em maio pela empresa Arborbras, o engenheiro florestal Sidney Brasil, que inclusive um tempo antes tinha feito uma demonstração de escalada nas árvores. Isso aí. De trabalho, né? Todo Uhum. esse trabalho, esse investimento inicial foi feito, que era digamos, 1/10 do custo da obra de reforço das árvores. Uhum. Quando se terminou, ele emitiu um laudo, e o laudo sugeriu o cabeamento em algumas árvores, a maioria delas, que são 9, mas ele sugeriu 7 galhos de árvores que precisariam de algum reforço em cabos. No entanto, é interessante que esse galho dessa árvore ele não menciona a necessidade de cabeamento. Por isso eu lhe digo que esse galho não deveria ter quebrado assim do nada, né? Uhum. Não é premeditado esse rompimento que aconteceu. Uhum. O que pode ter acontecido em qualquer árvore sadia, e eu tenho percebido isso em muitos temporais na nossa região, especialmente em Nova Prata, que até árvores sadias são afetadas por ventos maiores do que a resistência mecânica da madeira. Perfeito. Isso quer dizer, eu já tive situações em que um ipê roxo, que é uma madeira extremamente forte, teve pontos da copa quebrados bem no alto, e o resto ao redor da copa não quebrou. Quer dizer, se eu bater o vento certo, né, com a força superior à resistência mecânica da madeira, vai haver um rompimento. E eu acredito que não, naquela tarde estava seco, né, na tarde de ontem, na manhã choveu manso, mas talvez uma sucessão de ventos fortes das últimas semanas pode ter precipitado, né, uma fissura interna, alguma coisa assim, o que aliado ao peso do ramo inteiro, né, a partir do tronco, todo ele cheio de peso da água ainda, né, da chuva da manhã, é possível que tenha culminado então com a quebra do galho. Vocês podem observar, existem vídeos na internet, né, pelo menos, de que o galho não caiu de vez. Exatamente, eu ia comentar. A madeira forneceu resistência até que ela aguentou, e ele foi rachando em vários pontos. Eu ia comentar contigo isso, não foi assim uma queda brusca, vamos colocar súbita, assim. né? Não foi súbita. Não foi súbita, ela veio devagarinho. Inclusive, se vocês olharem bem o início do vídeo, que foi até divulgado pelo Caco, do jornal, a partir do momento do vídeo, a copa já está encostando no chão. Sim. Quer dizer, não foi o início do rompimento. Aquilo pode ter acontecido sem maior percepção, quando fechou a calçada chamou atenção, né? Uhum. E aí, sorte, né, a mão de Deus ali, o dedo de Deus e dos anjos, e não tinha um carro estacionado, não tinha sequer uma pessoa transitando sentadas nos bancos naquele momento, né? Isso foi um fato assim que me deixou muito vou dizer, sensível ao fato, né, a presença dessa força maior aí que protegeu as pessoas. Perfeito. Agora, Bagatini, então o negócio é o seguinte, claro que você já deve ter parado para tentar dar uma avaliada, vamos fazer uma avaliação mais forte agora nos próximos dias, mas é uma preocupação no sentido de que de repente pode um galho desse cair mais rapidamente, não é verdade? Essa árvore que sobrou, nós vamos periciá-la ainda, né? Vou chamar o próprio engenheiro
florestal, Sidney, de volta para fazer uma avaliação nela, uma vez que ele já começou os estudos. Ele até me prometeu vir aí com cortesia, mas ele só pode em 15 dias. Mas até lá, nós tirando esse galho, a árvore não vai tombar o resto. O que ela é uma boa árvore bem sólida. Sim. O que eu vou pensar ainda, ter que tomar uma decisão é sobre se o resto da árvore fica ou se ela tem que ser retirada preventivamente, sob todos os cuidados para não quebrar as outras, né? E aí sim, não adianta, tem que partir para um orçamento de emergência aí para recuperar a resistência das outras árvores, com cabeamento, se alguma precisar de uma escora ou outra a gente coloca, mas isso pode se preparar para 100 mil reais de investimentos. Puxa vida! Porque o porte delas é muito grande, o volume de galhos a ser tratado é grande, e tem toda uma garantia por trás, tu tem que oferecer garantia, tu não pode fazer isso com corda de amarrar a vaca, né? Sim. Tu tem que fazer isso com espias de aço, tem que ter os protetores de casca, senão você vai criar outra lesão que vai fazer o galho quebrar no futuro. Então isso é tecnologia internacional que nós vamos ter que usar. Não adianta nós fazermos aí de um jeitinho brasileiro que provavelmente vai causar mais danos nas árvores. Então aquele plano que não foi colocado em prática por falta de recursos, agora vai ter que ser colocado em prática de qualquer maneira? Vai ter que ser colocado e fez falta aquele investimento na época lá. Não podemos dizer que uma tormenta não derrubasse também um outro galho, mas pelo menos não seria por causa da extensão do galho, né? Certo. Agora, me chamou a atenção essa questão de que você vai fazer uma análise na árvore para ver se ela vai ter que ser retirada ou não. É uma árvore que tem 50 e poucos anos, na verdade? 55 anos, elas fizeram em setembro, né? Foram plantados, inclusive, por jovens pratenses que hoje são ainda moradores nossos aqui. Porque, lamentável que tem que se tirar a árvore, né? Mas, se for o caso... Para o possível para não. O que acontece é que o corte feito na região de base do galho, ele vai ser muito amplo. Se a gente conseguir achar meios de proteger a madeira contra fungos e bactérias que vão decompor, dá para se conduzir a árvore por mais vários anos. Agora, se a conclusão for de que, né, pelos peritos ali, que estão com uma experiência superior à minha, claro, né, concluírem que aquela árvore em poucos anos pode vir a enfraquecer em função daquele corte, a gente, por prevenção, vai fazer, acho que a remoção dela inteira. Não estou falando que nós vamos tirar todas, né, não, a gente vai fazer um manejo daquela árvore ali, se for necessário. Isso tudo depois de uma análise do comportamento dela, né, porque a madeira da tipuana, ela não é muito resistente ao apodrecimento. Já não tenho esse mesmo receio com as canafístulas que ficam na outra fila, né, junto aos brinquedos de plástico coloridos ali, né. Ela é uma árvore de madeira resistente. A canafístula tem uso na indústria antigamente para fazer canga, eixo de carroça, canga do boi, né, porque ela aguentava bem as torções. Uma madeira resistente. Olha aqui, o Bagatini, tem gente cobrando aí, tá colocando aqui no WhatsApp, falta poda nas árvores da cidade, é uma vergonha. Tu tá colocando um cidadão aqui, final 6878. Concordo com ele, falta muita poda. Falta muita poda por um detalhe administrativo, não técnico. Certo. Falta de pessoal, talvez? Pessoal fixo para podas. Uma equipe que pudesse trabalhar nesse sentido? Diariamente. E preventivamente, né? Certo. E isso se nós tivéssemos essa equipe aqui em Nova Prata, evitaria algum tipo de acidente como esse ou não? Esse da praça eu não tenho explicações, tá? A não ser alguma fissura interna aí que aconteceu nas últimas ventanias. Ela não apresentava riscos, tanto que eu não fiz nenhum alarde prévio sobre aquele galho. Outros eu já estava avisando, né? Mas eu acho que muitos galhos, muitas árvores na cidade precisam de um tratamento imediato. Muitas estão aprovadas para o corte por risco e tal, e a gente não tem jeito de executar o serviço. Então, enquanto isso não está acontecendo, o risco existe. Mas tudo é resolvível, né? Bastaria ter uma equipe direcionada para esse trabalho, que possa começar de segunda a sexta, das 7h30 às 5h30 da tarde, fazer só isso. Perfeito. Mas isso está encaminhado? É junto à prefeitura para se montar essa equipe? É com a prefeitura, com a decisão administrativa aqui, né? Mas está encaminhado essa questão ou ainda não? A gente tem lembrado eles muitas vezes, né? O gabinete e tal, que isso precisa, mas existe uma deficiência de
número de funcionários ativos que possam ser cedidos para o serviço, né? Então, por enquanto, o motivo é falta de pessoal no quadro. Perfeito. Muito bem. Mesmo pessoas com contratados emergenciais, eles estão com a dificuldade de orçamento da folha, né, de pagamento, então... Só que eu sempre alerto, isso é muito mais sério do que jardinagem. Ah, né? Sim. Veja o que aconteceu com esse galho aí, claro que, né, como você colocou, não estava previsto esse incidente aí, mas ele desceu lentamente. Agora, se chega a cair mais abruptamente, pode causar prejuízos maiores, na verdade. O fato de não ter ninguém, caísse como caísse não faria mal. Mas se fosse, tipo, um dia de semana, quando estaciona os carros a tarde inteira ali, né, a gente foi profundamente abençoado. Né? Certo. Agora... Da forma como aconteceu tudo. É uma árvore também de sombra, não é isso? Grande. Sim. Muito bem. Se porventura ela for retirada desse local, que árvore poderia ser colocada aí para proporcionar mais ou menos o que essa faz? Essa praça foi plantada, na minha opinião, com um espaçamento das árvores bastante impróprio na época, né? São árvores todas de copas de mais de 20 metros de diâmetro e foram plantadas a 5, 6 metros uma da outra. Hoje, no contexto, ficou muito bonito, tá? Hoje, se você tiver que tirar uma, abre-se uma brecha clarão que essas demais, tá? Então, a minha ideia é a seguinte, não colocar a mesma espécie, se houver essa brecha necessária, planejar uma espécie numa nova posição, com espaço para suas raízes, não quebrar a calçada, não fazer danos futuros, e que ela ocupe uma posição na borda desse reduto de árvores, não sob a copa delas, né? Que você tem que sempre trabalhar pensando que se a árvore gosta de sol, ela vai se entortar toda para buscar sol. Foi o que aconteceu com essas duas linhas de árvores, todas se entortaram em busca de sol. Se você caminhar pelo trilho central da praça, você percebe. Todas se abriram para os seus lados que recebia sol. Por isso que eu digo, se o espaçamento tivesse sido mais calculado, levando em conta a árvore adulta, teríamos árvores bem mais baixas e equilibradas em seus pesos. Isso não existiria, esse risco todo. Mas a árvore tem o bosque da praça tem um contexto incrível, é uma bomba de ar-condicionado fantástica, né? Todo mundo reconhece isso e a gente tenta lidar com elas da forma que estão. Não vamos poder mudá-las agora com a idade que elas têm, né? Tá certo, muito bem. Bom, Bagatini, então agora o trabalho prossegue em relação a esta árvore. Sim, vamos avaliá-la, de momento que tirar os galhos ali, a hora que saiu tudo, o risco não existe mais, tá? O resto da árvore é sadio, podem olhar para cima, vejam que não, né? Mas assim como aconteceu a quebra de um galho horizontal, poderia ter acontecido em outro ponto da praça também um galho horizontal, né? Não foi uma daquelas coisas que aconteceu porque Deus quis, eu diria, né? Eu não sou muito religioso, mas dessa vez eu vi que Deus protegeu, né? Certo. Deus protegeu as pessoas, os patrimônios aí, não houve nenhum dano mesmo, a não ser uma luminária que ficou bem na região de galhada. Tá certo. Bagatini, obrigado pela participação aí. Um abraço. Obrigado, disponha. Até mais. Muito bem, aí está o João Augusto Bagatini falando sobre o caso da árvore, do galho da árvore que caiu aqui na Praça da Bandeira, em Nova Prata. Ainda bem que não caiu rapidamente, ele caiu, esse galho caiu lentamente. Agora já foi retirado, mas é necessário se fazer uma pesquisa aí para ver exatamente o que aconteceu e de que maneira pode se evitar problemas assim no futuro aqui na Praça da Bandeira, em Nova Prata, tá certo? Isso é importante se destacar. O trabalho deve ser feito aí, essas amarras aí, se são necessárias, é um dinheiro que vai ser colocado ali, mas se necessário, tem que ser feito, não tenha dúvida nenhuma.